Hoje eu tenho um grande prazer de receber o professor Luiz Edmundo Vargas de Aguiar. Ele foi nosso primeiro reitor da FRJ, né? Participou da criação do Instituto Federal do Rio de Janeiro, participou em algumas expansões, inclusive atualmente também, ainda nos ajuda até hoje. Ele está aposentado, mas ainda está super atuante com a gente. O Luiz Edmundo ele vai contar a história dele aqui para a gente e toda a sua trajetória, mas eu já coloco que ele é uma referência na instituição, é uma inspiração para muitas pessoas e para mim é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Então seja muito bem-vindo, obrigado mesmo por estar aqui, Edmundo, e espero que seja prazeroso para você também esse momento, né? Acho que você pode começar como começou a sua trajetória com a educação, né? Para a gente entender como é que a educação chegou e toda a sua trajetória na FRJ também. Tá. Bom, Tiago, primeiramente queria te agradecer o convite, né? Dizer que é uma honra para mim estar aqui e sempre que eu puder falar de educação, especificamente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu tenho sempre muito prazer em poder colaborar, né? Naquilo que por onde eu passei, onde eu tenho assim, dedicado grande parte da minha vida, da minha militância, da minha vida profissional. E, então é sempre muito prazeroso poder falar do Instituto, ainda mais contigo, que é um dirigente que vem sendo muito elogiado, inclusive, não só no teu campus, mas dos outros campos também, por onde eu tenho visitado. É muito bom estar aqui contigo agora. Obrigado, Sim. querido. Agora, minha trajetória na educação, assim, eu costumo brincar e conto sempre essa história. Quando eu fiz 6 anos de idade, eu vim de uma família, assim, com muita dificuldade e tal, né? Meu pai era um guarda portuário, minha mãe era uma professora de música. E então a questão da educação sempre esteve muito presente por conta da minha mãe, né? Mas quando eu fiz 6 anos de idade, meu pai perguntou o que eu queria ganhar de presente. Dentro da sua dificuldade, ele nunca tinha me dado um presente na infância. E eu pedi ele um quadro negro. Ele achou aquilo meio estranho, porque um garoto geralmente pediria talvez uma bola, um carrinho, né, enfim, alguma coisa assim, um trenzinho. E ele perguntou, mas para que você quer um quadro negro? Eu falei, porque eu quero brincar de escola. E aí não parei mais de brincar de escola. E estou brincando de escola até hoje, claro, com a mesma seriedade, inclusive, com que as crianças brincam, né? E assim foi. Então, desde muito pequeno, eu sempre quis ser professor. Eu nunca tive nunca vislumbrei outra profissão, por incrível que pareça, né? Nunca quis ser bombeiro, nunca quis ser astronauta, como as crianças em geral. Nunca quis ser jogador de futebol, até porque eu não tenho muita afinidade, embora adore futebol. Mas sempre quis ser professor. E na área de ciências, interessante, né? Sempre gostei muito de brincar com coisas de ciência e tal, de química. Aí fiz química. Acabei fazendo primeiro um curso técnico de química. Já no curso técnico eu assumi monitorias, e aí isso já era uma inspiração, né, que vinha para começar a trabalhar já com ensino. Aí ingressei na universidade, enfim, e acabei me tornando professor. Então a inspiração vem desde muito cedo, né? E sempre muito, não só na vontade de ensinar, mas ajudar a aprender, né? E aprendendo junto, que eu acho que é um papel assim, muito importante para o professor de modo geral, né? Ter essa consciência do seu papel enquanto um facilitador, né? Na perspectiva de socializar o conhecimento mesmo, né? De estabelecer uma relação dialética com seus alunos e com a sociedade, né? Dando de si, aprendendo com eles e aprimorando seu trabalho, mas sempre na perspectiva do ensino. Eu sempre me inspirei nisso. E é muito bonito ver que você faz isso até hoje, né? Você já se aposentou e tudo, até hoje você vem trabalhando em várias frentes Rapaz, aí. eu acho que eu sou o aposentado mais ocupado que eu conheço, porque, aliás, eu era mais ocupado que eu era, muitas vezes, enquanto estava realmente assim, inativa e tal. Eu, depois que me aposentei no Instituto Federal, né, eu continuei ainda como colaborador lá na pós-graduação, assim como também na Fiocruz, onde é a minha origem, né, e onde fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, tudo lá. Agradeço muito a fundação. E voltei a minhas atividades sindicais, que eu nunca deixei de ter, participando com sindicatos de professores, porque antes de ser professor da rede federal, eu fui professor da rede pública estadual muitos anos, fui professor da rede privada durante muitos anos, né?
Fui diretor do Sindicato de Professores da Rede Privada na década de 80. E agora, mais recentemente, eles me convidaram para participar, poder colaborar na parte de formação, né, com um projeto novo que o sindicato vem trabalhando, eu acabei assumindo também. Então é isso. Muito bom. E como é que o IFRJ surge na sua vida? Olha, eu era professor, como te falei, né, da rede privada, da rede pública, e sempre fui militante, né? Quando terminou meu mandato na diretoria do Sindicato dos Professores do Rio, eu já era casado, tinha 2 filhos, e terminado o meu mandato, eu fui demitido de todas as escolas que eu trabalhava. Todas, né? Eu já vinha cursando mestrado e tal, já me preparando para outras perspectivas, né? Que eu sabia que isso poderia acontecer. Mantive apenas minha matrícula no Estado, também tive problemas com o Estado, né? Mas, felizmente, tive minha matrícula mantida. E, meio que talvez no desespero, né? Eu fiz um projeto e encaminhei para a Universidade Livre de Bruxelas para tentar fazer meu doutorado lá. E acabou que o projeto foi aceito, né? E aí eu fui para a Bélgica, né? Fiquei lá 2 anos, né? E acabou que meu pai ficou muito mal, eu acabei voltando, não pude terminar o projeto lá, vim terminar aqui. Mas logo nesse período surgiu o concurso lá para a instituição. Na verdade, surgiram 3 concursos à época, o FRJ, Colégio de Aplicação da UFRJ também, e lá para o Instituto, que na época era a Escola Técnica Federal de Química, né? Não, minto, já... Sim, ainda era Escola Técnica, não tinha virado nem Cefet ainda. E eu fiz os 3, consegui ser aprovado em todos, felizmente, e fiz a opção de ir para o Instituto, né? Por causa para a Escola Técnica, eu acho que era mais a minha cara, né? Porque ali eu consegui, como eu falei no início, eu sempre quis ser professor, mas sempre gostei muito de ciência. Então, ali eu podia conciliar as 2 coisas de uma maneira muito efetiva, né? Trabalhando com formação profissional, tal, porque eu também era técnico, fui técnico em química. E aí ingressei. E nessa época estavam abrindo o campus de Nilópolis, né? Em 1994, e eu fui na primeira leva logo de professores aprovados e fui trabalhar lá, né? Fui o primeiro colocado no concurso, empatado com um colega. Aí fui logo chamado e comecei a trabalhar lá no Instituto. Passados 2 anos que eu estava lá, eu me tornei coordenador do curso de Química, né? Nós tínhamos 2 cursos na época, curso de Química e curso de Saneamento Ambiental. Eu tornei coordenador e logo em seguida eu acabei alçando um cargo de gerente de ensino, que era uma espécie de diretor de ensino da época e tal, né? E aí permaneci como gerente de ensino 2 anos. Aí veio, aí já é outra história, aí veio a eleição para diretor e tal, me candidatei, a gente fala daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. Sim, e você participou desse início do IFRJ, inclusive, né, nosso primeiro reitor aí do IFRJ. Quais foram os desafios nessa transição? Nós tivemos, essa escola sempre viveu de desafio, né? Desde seu nascedor, essa escola nasce dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional, né, do Estado do Brasil, para formar técnicos de laboratório, e depois foi transferido para o curso de farmácia, e aí fomos expulsos na época, na década de 40, né, fomos expulsos lá de dentro e ficamos um tempo sem poder sequer atuar. Em 1943 saiu o primeiro decreto reconhecendo o curso técnico de Química, e aí nós fomos jogados para dentro do Cefet Rio. Nós ocupamos provisoriamente por 40 anos um corredor do Cefet Rio, né? Então foi uma luta. Depois nós conquistamos em 1984 o prédio do antigo Colégio Clóvis Salgado, no Maracanã, e aí então se constituiu de fato uma estrutura da escola técnica. Então sempre uma escola de muita luta, né? Passado isso, nós permanecemos como escola técnica há muito tempo, até que em 1998, por um decreto presidencial sem número, 10 escolas foram transformadas em Cefet. Mas, assim, uma escola relativamente pequena, com cursos muito concentrados em uma única área, vista muito como patinho feio, né? Uma escola muito resistente,
né, muito resistente a mudanças ruins que surgiam. Lembro que naquela época, final da década de 90, era o governo Fernando Henrique Cardoso, foram implementadas várias medidas para, de certa maneira, sucatear o ensino profissional com a qualidade que nós vimos fazendo, né? Criou-se uma lei que proibia a expansão da rede federal, dizia que a expansão de uma rede federal, a criação de uma nova escola só poderia se dar em parcerias com estados e municípios e iniciativa privada, que era um crime, né? Criaram um decreto, foi o decreto número 2208 de 98, que proibia que as escolas oferecessem ensino técnico integrado ao ensino médio, né, que criou um grande problema, porque pela LDB o aluno só pode ser técnico se tiver um ensino médio, mas se a escola não oferece ensino médio, ele tem que fazer em outro lugar. Nós só podíamos, naquela época, oferecer 25% das nossas matrículas. E é muito ruim, porque os alunos faziam 2 cursos, na verdade, ao mesmo tempo. Então, para as famílias, era muito dispendioso, né? Porque só 25% podia fazer os 2 cursos dentro da escola. Outros 75% tinham que procurar outros locais para formar fazer o seu curso de nível médio, né? Então foi muito difícil. Então foi uma luta de fato. Isso, como eu sempre tive muito à frente desses movimentos, acabou me credenciando a me candidatar a diretor geral da escola, que assim era chamado à época, né? Então, em 2001, houve uma eleição, eu participei da eleição, logrei êxito, né, contra outros 4 candidatos, fui eleito, fui o mais votado, na verdade, porque naquela época era lista tríplice, e por um motivo que não sei muito bem qual, eu acabei, porque precisava o presidente indicar, e eu acabei sendo indicado, mesmo sendo do governo, o qual eu fiz muita oposição, né? Talvez porque tinha havido vários problemas em outros estados onde eles não indicaram o mais votado, sim, ficaram temendo que lá no Rio de Janeiro também, pela nossa história, pudesse acontecer a mesma coisa, né, aqui no Rio de Janeiro. E o fato é que eu assumi a instituição, mas muito rapidamente eu comecei a buscar uma outra forma de fazer gestão, né? A primeira foi reconhecer que essa escola ela não existe por acaso, né? E que ela não pertence a mais ninguém que não ao público a quem ela atende, né? E à sociedade de modo geral. Ela não é nossa. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi implementar um modelo de gestão que pudesse dialogar muito com a sociedade. Uma coisa, Tiago, que me chamou muita atenção quando eu cheguei em Nilópolis é que quase 90% dos alunos não eram da Baixada Fluminense. Sim. Isso me chamou muita atenção. E eu comecei, eu tenho umas manias, assim, eu comecei a andar na rua e conversar com as pessoas e saber por que elas não iam para aquela escola. Porque as pessoas me diziam que elas não acreditavam que aquelas escolas fossem para os seus filhos. Que ali vinha pessoas do Rio de Janeiro, né? De uma outra formação. E eu achava que a gente tinha que desmistificar esse processo. Na época eu criei, inclusive, de onde doido, eu criei um projeto chamado Divulgação Científica. Era um projeto de fazer divulgação científica nas praças, né? Tinha até um nome, eu daqui a pouco vou lembrar, o projeto. E eu tinha uma tenda em que nós levávamos vários experimentos para as ruas, para as pessoas olharem, entenderem, e eu dizer, tá vendo? É isso que a gente faz dentro da escola, vocês podem fazer também. Enfim, é assim nós começamos a incentivar. Anteriormente, inclusive, nós já tínhamos tentado implementar uma prática de parceria com municípios, com 5 municípios da Baixada, isso lá em Nilópolis ainda, para estabelecer algumas vagas para cotas, né, para alguns municípios da Baixada. Eram 5 municípios. E veja que, se a gente for olhar o pé da letra, foi a primeira instituição a oferecer cota. Isso não era nem lei. Depois veio a UERJ, inclusive, né, que passou a oferecer cota para negros. Então, o nosso era para a escola pública, que nós estabelecemos naquela época. Isso também ajudou bastante a popularizar mais a escola e fazer as pessoas reconhecerem que aquela escola era para eles. No caso do Maracanã,
o desafio era outro, era tentar mostrar para as populações de periferia que também era possível estudar naquela escola. Não somente filhos da classe média tijucana, ou do Meier, ou, né, da Zona Sul, que frequentavam a escola, e tentar expandir mais os horizontes da escola, deixar de ser muito restrita ali. Esse foi um desafio grande, porque a gente teve que criar uma nova cultura dentro da instituição, né? Então, para se criar essa cultura, a gente não pode depender somente dos docentes. Então, eu procurei estreitar muito as minhas relações com os servidores técnico-administrativos, que são pessoas fundamentais no desempenho da escola. Eu sempre digo que todos dentro de uma instituição de ensino são responsáveis pelo processo formativo, desde o porteiro até o diretor-geral, né? E isso foi possível. Isso foi possível. Eles entenderam isso, né? Entenderam, assim como os alunos também. Começamos a estabelecer uma série de processos para que pudéssemos estar dialogando com a sociedade, dialogando internamente, abrindo os canais de participação interna, e assim foi indo. 2005 tem uma nova eleição, né? Eu me recandidatei, e aí tive 92% dos votos, felizmente, né? E aí eu fiz uma coisa, eu consegui aprovar anteriormente uma coisa no Conselho, que foi uma inovação de fato, que foi o estabelecimento da possibilidade de servidores técnicos administrativos assumirem cargos de direção, de fato. E houve candidatos e foram eleitos, né? Por exemplo, o Jefferson foi eleito no Maracanã, foi o nosso primeiro técnico administrativo, que ele é um arquivista, né? Hoje voltou até para a direção. Então, isso assim, mostrou que a escola tinha um caminho a se seguir, entendeu bem qual era o seu papel. Isso foi importante porque, em 2004, o presidente Lula, por intermédio do ministro Tarso Genro, à época, e eu, nessa época, eu já era presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Profissional, que era chamado CONCEFET, hoje é o CONIF. E nós apresentamos um projeto de lei que tirava todo aquele entulho autoritário, o decreto 2208, a restrição de expansão, uma série de coisas, né? E muito do que foi aprovado nesse decreto, eu ouso dizer que foi experimentado primeiro na nossa instituição. A gente teve muita contribuição a dar ali. A própria expansão, nós compramos brigas enormes. Um dia eu estava sentado na minha sala, em 2003, o ministro da Educação era o Cristóvão, por exemplo, Cristóvão Buarque. O prefeito daqui da cidade de Paracambi foi até lá, levou um projeto de uma fábrica abandonada, belíssima, que ele estava adquirindo, tombando, e queria transformar aquilo numa escola. O Cristóvão, acho que ele não conhecia ainda bem a legislação, embora fosse ministro, mandou me entregar aquele negócio, eu não podia fazer nada com ela, mas eu falei, eu não vou perder esse troço, isso tem que ser transformado numa escola. Sim. E foi uma luta, eu não vou nem aqui detalhar, mas foi uma luta para conseguir fazer aquilo. E o Lula veio e inaugurou, inclusive, já com Haddad como ministro da Educação. Então, assim, a gente sempre procurou meio que vanguardiar todo esse processo, né? E eu sempre tive muito cuidado de saber, de dividir as coisas entre o meu papel enquanto dirigente sindical, dirigente da instituição, né, e meu papel como dirigente nacional do Conselho, né? Mas eu dei sorte que eu conhecia muita gente daquele governo, né? Então isso favoreceu em muitas coisas a gente, né? Tem umas passagens muito interessantes, por exemplo, um dia, pela primeira vez, quando os dirigentes de Cefet, de escolas técnicas, de escolas agrotécnicas e as escolas vinculadas foram convidados a ter uma reunião com o presidente da República, nós entramos no Palácio do Planalto e eu perguntei, como presidente do Conselho, onde é que nós íamos sentar. E aí a chefe cerimonial disse, aqui atrás. Eu falei, aquelas cadeiras lá da frente. Lá são para os parlamentares. E as segundas ali, a segunda leva ali? Aquelas ali são para os reitores das universidades. Aí a terceira? A terceira da imprensa. Nós vamos ficar aqui atrás? Vocês vão ficar atrás. Tchau, pessoal, vamos embora. Acabou a festa. Fomos embora.
Foi uma correria danada no Palácio Planalto, foram lá nos buscar lá fora, quando voltamos nós já tínhamos cadeira lá na frente, ao lado dos reitores. Então, assim, foi uma luta a gente conseguir ser reconhecido enquanto instituição de fato, né? Você perguntou sobre os institutos federais. Eu vou chegar lá, porque eu estou contando isso tudo. Você sabe que a nossa universidade, no Brasil, hoje ainda é um paquiderme. Ela é regida por uma Constituição, ainda, uma Constituição da ditadura militar, e nunca foi alterada. Pequenas alterações, para não dizer que nunca foi alterado, foram emendas que foram colocadas na própria LDB para poder tentar democratizar minimamente a gestão da universidade. Mas, por exemplo, eles ainda têm lista tríplice para a escolha de reitor, coisa que nós no Instituto já não temos mais, né? Os conselhos universitários são majoritariamente, no mínimo 70% são de docentes, às vezes 25% de técnicos administrativos, 5% de estudantes, isso varia um pouco, que pode variar. No nosso caso, não, é um terço, um terço, um terço, né? Então, mas por que isso aconteceu? E por que eu estou te contando isso aqui, para você e para quem está nos ouvindo agora? O Fernando Haddad, quando era secretário executivo, ele queria fazer uma reforma da universidade. Não falava em transformar os Cefetes, as escolas técnicas, instituto. Se falava na nossa expansão, que era fundamental. Nós só tínhamos 144 escolas para um país com a dimensão que o Brasil tem, com um número absurdo de municípios, né? Tanto que hoje nós já temos quase 700 campos, né, de institutos criados. Mas ele queria fazer uma reforma da universidade. E eu participei disso, eu representava o conselho. E aí, nessa discussão, os setores da universidade, muito retrógrados, não quiseram fazer a reforma. Vários conselhos. CRUB, o próprio Conselho dos Aprendifes, tivemos resistência do Andes, da própria FASUBRA, que resistiu um pouco. Na verdade, os grandes aliados que nós tínhamos eram o próprio Conselho e a UNE. E aí acabou que a reforma da universidade não saiu. Mas todo o projeto de democratização ficou no papel. E aí um dia a gente conversando com a Haddad, a gente falou, vamos fazer isso com as nossas escolas. E foi uma época em que nós viemos buscando uma identidade, tanto que a maioria das nossas instituições estava pleiteando serem universidades tecnológicas, que era uma brechinha que tem na LDB, se eu não me engano, no artigo 7º, posso estar enganado, que cria as universidades especializadas. Nós já tínhamos uma em São Paulo, que era da área de saúde, e alguns projetos aí sendo encaminhados. Nós chegamos a fazer um projeto para transformar a nossa escola numa universidade. Ela é uma universidade tecnológica. Aliás, todos os Cefetes fizeram. O Paraná, imediatamente, diz que o projeto já vinha se preparando para isso há muito tempo, conseguiu se transformar, tanto que depois, para ter um instituto lá, nós tivemos que sair do zero. Temos também o Instituto do Paraná. O Cefet Rio, a mesma coisa. O que eles fizeram? Eles esvaziaram muitos cursos técnicos, ampliaram muito a graduação e a pós-graduação. Isso tem problema, a gente sabe disso, não vou nem entrar aqui agora no mérito. Mas nós, do jeito que estávamos, estávamos pleiteando. Chegamos a ter o nosso projeto aprovado na CCJ, no Congresso Nacional. E faltava ainda, acho que uma comissão apenas, passou na comissão de trabalho, faltava uma, não me lembro qual era. Quando veio a ideia de, peraí, vamos parar tudo, vamos discutir aqui uma nova institucionalidade. Uma institucionalidade nova que realmente possa dar um perfil para essas nossas instituições que tem tanto vínculo com o mundo do trabalho, que é tão enraizada nas comunidades, que é tão enraizada, tão próxima dos setores produtivos, né? A gente pode dar uma contribuição melhor do que a gente vem dando, onde a nossa pesquisa seja uma pesquisa de fato voltada para os interesses públicos e não somente a vontade do próprio pesquisador, onde a extensão possa ser de fato uma coisa para trazer as pessoas para essas instituições e devolver a elas aquilo com que elas contribuem, né? E não apenas uma extensão de aumento de formação interna, não sei se estou sendo claro, né? Um ensino que seja realmente laico, enfim. E aí surgiu a ideia de a gente criar uma nova institucionalidade. Fomos ver alguns exemplos de coisas que poderiam nos ajudar, fomos conhecer as Fachhochschulen na Alemanha,
fomos conhecer os community colleges do Canadá, eu até fiquei nesse grupo, eu tive o Canadá verificando, mas nada, coisas muito interessantes, sobretudo no Canadá, mas nada que se assemelhasse ao que a gente acabou criando com a criação da Lei 11.892, em 28 de dezembro de 2008, quando nós criamos, então, os Institutos Federais, uma nova institucionalidade, com uma matriz que é muito vinculada, né, à Politecnia, aos princípios da Politecnia, né? Ouso dizer, com elementos marxistas muito fortes da nossa visão da relação dialética com a sociedade, a necessidade de formar um trabalhador que seja, de fato, responsável pelo processo produtivo, né? O Marx dizia que o trabalhador ele deve se responsabilizar completamente pelo processo produtivo, desde a obtenção da matéria-prima, as transformações que ela sofre dentro da fábrica, as relações de trabalho que aquilo estabelece, os impactos sociais que elas possam vir a causar. Então, só não falava ainda da questão ambiental, mas certamente estaria incluído hoje, né, no seu discurso. Então, era essa escola que a gente queria, né? Com os conselhos absolutamente democratizados, com eleições. Eu até brinco que no Poder Executivo Federal só tem 2 cargos que têm eleição direta: presidente da República e reitor do Instituto Federal. Sim, sim. E assim, que tem essa relação. É uma pena que a maioria das pessoas que vêm trabalhar hoje dentro dos institutos vem com a carga da universidade. E isso acaba traficando para a gente ainda pensamentos muito atrasados, né? Mas aos poucos as pessoas vão percebendo o que é aquilo ali, né? E é uma luta nossa, né? Como pessoas como você, que está dentro da nossa instituição, que tem essa clareza, continuar nessa luta. Isso vai ser permanente. Os institutos estão sempre em crescimento, como a vida, né? E a gente está formando gente para a vida. Sim. Né? E foram criados até cursos, né, que não eram habituais lá da Escola Técnica de Química, né? Hoje a gente tem cursos de diversas áreas, Sim, engenharias. sim. E a questão da identidade é uma questão bem importante, né, que a gente trabalha. É muito bonito ver que até hoje eu ouço falar no seu nome assim, em diversos campi, associado à valorização de pessoas, né? E a sua gestão, né, com pessoas. E a gente teve esse crescimento aí, né, o IFRJ cresceu bastante, né? Se a gente for comparar a quantidade de cursos, de alunos, a gente está numa instituição maior. Como é que você acha que a gente pode ainda trabalhar essa valorização de pessoas e o crescimento, né, juntos, né? A gente acaba sendo uma máquina mais dinâmica, mais feita por pessoas que são as peças mais importantes, né? Como é que você acha que a gente ainda consegue ter esse link, né, de manter uma gestão de pessoas, uma valorização dos nossos servidores e todo esse nosso crescimento, né? A pergunta é boa, Thiago, pelo seguinte. Como eu te falei, eu não consigo conceber uma escola onde todos os entes que dela participam estejam envolvidos na elaboração do seu projeto, na aplicação do seu projeto e na evolução do seu projeto, né? Então, a primeira medida é você invocar essas pessoas a participarem, abrir espaço, né? De um modo geral, nós docentes somos muito elitistas, né? Ainda pecamos muito por isso. E a gente não consegue, muitas vezes, reconhecer o valor que as pessoas, às vezes, com escolaridade um pouco menor, possa dar. Mas, às vezes, a gente não consegue reconhecer nem as que têm maior, só pelo cargo que ela ocupa. Sim. Né? Então, tem que se romper com isso. A mesma coisa os estudantes, né? Estudantes têm muita contribuição a dar nessa elaboração. Embora seja a parte fique menos tempo dentro da escola, né? Mas eles trazem de casa, trazem das comunidades onde vivem, trazem da vida social que eles têm, uma cultura que a gente precisa absorver. Não adianta a gente achar que é só a escola que está formando as pessoas. A escola ela é só mais um passo, né? Eu sempre disse que escolas deveriam, na verdade, ser centros de formação comunitária, onde tivesse uma vida absurda, com cultura, com lazer, com integração das famílias, com integração dos moradores do entorno, sabe? Fazer da escola, assim, realmente, qualquer escola, um ambiente de referência. Eu sempre digo, não existe nenhum aparelho de Estado mais enraizado na sociedade do que a escola. Você pode ir em qualquer comunidade e ter uma escola.
E geralmente é uma escola pública, né? Pode não ter uma delegacia de polícia, pode não ter uma UPA, uma clínica da família, mas uma escola tem. Então, se a gente reconhece na escola esse potencial, a gente pode fazer. E a nossa federal tem um potencial maior. Primeiro que a gente tem recurso para fazer isso. Segundo que a gente tem uma legislação que garante que você possa fazer isso. Eu sempre procurei investir muito no aprimoramento pessoal. Eu participei muito do projeto de nova carreira dos servidores técnicos administrativos, por exemplo, que antes eles entravam, como entram ainda, né, para cargo de nível médio ou cargo de nível superior. Só que aquele que era do cargo de nível médio, quando ele fazia um curso superior, ele não tinha nenhuma vantagem sobre aquilo. Então, a nova carreira, que embora ainda tenha problemas, mas incentiva a formação, é muito interessante. Só que muitas vezes os gestores não usam isso a seu favor e a favor da instituição, incentivar as pessoas a se formarem. Quer ver uma coisa? Eu dirigi a escola. E aí nós tínhamos muitos servidores que eram antigos ou que vieram de outros órgãos extintos, CBIA, LBA e tal. Primeiro que eu consegui fazer logo o enquadramento de todos eles. Fui para Brasília, projeto debaixo do braço, consegui lá um monte de deputado me ajudando e conseguimos transformar aquilo num projeto de lei e regularizamos a situação de todos os servidores, não só os nossos, serviu para o Brasil todo. Isso aí, foi muito interessante. Quem era professor ficou como professor, quem era técnico administrativo ficou como técnico administrativo, enfim. E, ao mesmo tempo, veio um processo de terceirização de determinados setores. Então, assim, limpeza foi terceirizado, telefonia foi terceirizado, motorista, na sua maioria, foi terceirizado, vigilância estava sendo terceirizado. Eu, particularmente, assim, vigilância, durante a minha gestão, nunca botei vigilante terceirizado. É uma questão de opção minha. Eu queria saber quem eram as pessoas que tomavam conta da escola, né? Acho muito importante isso, porque fica sempre, não troca, estabelece relação com os alunos, passa a conhecer as pessoas, isso é muito importante. Você cria porque você botar o vigilante terceirizado, cria uma impessoalidade que eu não acho benéfica. Sim. Mas, às vezes, pelo tamanho, hoje até compreendo que tenha que ser assim. Possivelmente eu talvez fizesse também. Mas, por exemplo, tinha servidores da limpeza, a menina do café, que ficaram meio sem ter o que fazer. Então, o que eu fiz? Eu chamei todos eles, fui vendo o que eles gostariam de fazer. E banquei isso, né? Alguns duas ou três foram fazer cursos de técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, para trabalhar nos nossos ambulatórios. Outros foram fazer curso de informática. Nós abrimos um EJA com formação profissional que alguns dos nossos servidores fizeram. Então, isso foi muito interessante, porque eles se sentiram muito prestigiados, né? Embora ocorresse um grande risco naquela época sobre desvio de função, mas, para minha sorte, eu sou obrigado a dizer isso, a CGU me ajudou muito. Eu nunca tive problema com a CGU, com o TCU, sei lá, nunca tive. Porque eu sempre fiz uma coisa, Thiago, eu recorria a esses órgãos sempre que eu estava na dúvida de alguma coisa. Eu tinha um excelente diretor de administração, né, que era o Jorge Maximiano. Aliás, a minha equipe toda era muito boa, agradeço muito a todos eles. Mas eu sempre recorria, eu nunca deixava que o problema aparecesse, eu me antecipava. Sim. Então, eu ia na Procuradoria Federal, eu ia ser juiz, estou querendo fazer isso aqui, o que vocês acham? Isso não pode, professor. Eu falei, então tá bom, então a gente não faz. Isso pode. Pô, mas por que você quer fazer? Então, essa era uma relação que eu procurei estabelecer. Não adianta você achar que os órgãos de controle são inimigos. Eles não são inimigos, estão ali para controlar você. Num governo democrático como esse que a gente está vivendo, e o que eu vivi na minha gestão, não posso falar isso dos 4 anos de governo Bolsonaro. Sim. Né? Talvez eu não tivesse feito nada disso. Mas, nesses governos que você pode estabelecer uma relação com esses órgãos, e eles compreendem isso, estão sensíveis a isso, é muito legal de você fazer. E eu terminei meus anos de mandato sem ressalva nas minhas contas, sem nada, muito por conta disso. Eu me antecipava muito aos fatos, né? Então, com isso, eu pude fazer formação de servidor, alocá-los de uma maneira decente, correta, né? Alguns eu não pude fazer, e aí mantive. Motoristas, por exemplo, eu mantive como motoristas, né? Na sua grande maioria. Então é isso, eu acho que tem que apostar nas pessoas, estabelecer dar chance. Tem muita gente, todas as pessoas são criativas. Eu costumo dizer que ninguém é mais inteligente que ninguém. Toda inteligência, para mim, é emocional.
né? E todos têm uma contribuição a dar. Então, às vezes, aquele servidor que estava lá escondidinho num canto, nunca foi dado uma chance a ele, quando você dá, ele vem com uma ideia brilhante para você. Isso é muito importante, muito importante. E os professores também precisam se imbuir disso, que eles não estão ali só para dar aula, estão ali para ajudar nesse projeto como um todo, né? Isso é muito legal, cara, de se poder fazer. Às vezes a pessoa não teve aquela oportunidade, né, ou não teve a chance de trabalhar em algum determinado espaço, e a gente tem pessoas maravilhosas, né? Eu queria, para a gente terminar, falar agora da nossa expansão atual, né? Estamos numa nova expansão e você novamente presente, né, dialogando com a comunidade do Complexo Alemão na abertura de cursos. Aí eu queria que você contasse para a gente como é que é essa relação com a comunidade e como é que foi esse trabalho aí de discussão para as nossas novas unidades, principalmente a do Complexo Alemão. Legal. Deixa eu falar uma coisa antes, Claro. porque assim, a expansão, eu fui um dos primeiros a começar a expansão. Sim. Tem muita escola hoje que está aí, que está com o Cefet, Rio, que está com o Instituto Federal Fluminense, nosso co-irmão. Mas, e eram campos que estavam na nossa alçada, porque só a gente, eu era meio expansionista mesmo, tinha até um diretor de ensino, que era o Armando Maia, grande colaborador da escola, aposentou-se recentemente, um dos maiores conhecedores de processo de formação e de educação que eu conheço. Ele dizia que eu chegava no conselho e eu entrava assim com uma cara já meio desconfiada e dizia assim: pessoal, eu tenho uma novidade para vocês. Ele já sabia que vinha um campo novo. Ficava, porque era tudo, né? Muita discussão, muito trabalho e tal. Eu consegui pegar a escola, eu peguei a escola com 2 campi. Falo isso com muito orgulho, não é nenhum proselitismo, não. Nós tínhamos 6 cursos técnicos, 5 e um que era dado em 2 unidades, que era o de Química, 1.729 alunos, se eu não estou enganado, um orçamento de R$800 mil. Eu consegui entregar uma escola com 9 campos prontos, 16 mil alunos, mais de 40 cursos técnicos, 28 cursos de graduação, 2 mestrados e um doutorado se configurando, com orçamento de 16 milhões na época. Maravilhoso. 16 mil alunos. Bom, o alemão, e assim, quando eu sempre procurei botar campus, sempre propus ao grupo que trabalhava e à escola, eu nunca criei nenhum campus que não fosse aprovado em conselho, né? E nós tínhamos conselho de tudo, você sabe disso, a gente tem conselho para tudo na escola. Mas eu sempre procurei botar onde tinha mais premência de ter a formação profissional. E sempre muito tentando vincular os arranjos culturais e produtivos locais. Então, por exemplo, me lembro que uma ocasião um camarada em Brasília me propôs que eu pusesse um curso em Quissamã. Colega nosso até da escola. Estava lá em Brasília e falou para mim: vou botar um curso em Quissamã. Falei: cara, eu adoro Quissamã. Quissamã tem 14 mil habitantes. Um dia ela vai ter uma escola. Só que no momento está preocupado com São Gonçalo, que tem 1.200.000 habitantes, uma região pauperizadíssima e que não tem nada. Tem 14 CEPs lá, 9 estão fechados. Caxias, que é o terceiro maior arrecadador do país, terceiro maior exportador, só perde para São Paulo e São José dos Campos, com a refinaria que está lá, não tem um cidadão caxiense e nenhum carro de nível médio dentro da refinaria. Só está na portaria, na mecânica, na limpeza. Então, desculpa, eu vou priorizar isso. E assim foi, né? E aí, por exemplo, Caxias, criamos lá um curso voltado para a área de petróleo, né? E gás, derivados, enfim. Porque realmente era o que se pretendia. Bom, nessa época, eu finalzinho de 2008, eu sempre tive muito trabalho comunitário, por conta própria da minha militância, associações de moradores, essas coisas todas. Eu sempre conhecia muito o pessoal da antiga FAMED, FAFED, essa coisa toda. E tinha uma boa relação com o pessoal do Complexo Alemão e também da Cidade de Deus, que eram 2 regiões já naquela época muito conflagradas, né? E eu dizia: cara, o único jeito de você melhorar isso aqui, o Darcy Ribeiro já dizia isso: construa a sala de aula que você vai construir menos presídio. Eu sou adepto do Darcy Ribeiro. Então eu falei: vou montar uma escola ali. Cheguei a negociar com a prefeitura na época, para as 2 comunidades, e
No Alemão, por exemplo, a antiga fábrica da Coca-Cola, na Vila Itaoca, tinha sido destinada para que nós criássemos a escola. Na Cidade de Deus tivemos um problema, porque a área que estava sendo destinada, ela tinha uma invasão e não competia a mim tirar. Essa é a prefeitura que tinha que resolver, que eu também não ia deixar tirar as pessoas e botar na rua. Claro. Né? Queria uma solução pacificada para aquilo ali, que fosse vantajosa também para aquelas pessoas. Acontece que meu mandato se encerrou. Não deu tempo disso ser feito. Né? A gente não conseguiu fazer a prefeitura não conseguiu a tempo fazer a desapropriação da fábrica, da Coca-Cola, enfim, essa coisa toda. E o meu sucessor ficou de tocar esse barco. Só que o que aconteceu? Nós tivemos aquela invasão pelo exército no Complexo Alemão. Não sei se você lembra disso. Sim. Né? E a fábrica da Coca-Cola ali as ruínas ali foram usadas como centro de operações das Forças Armadas. Então nunca mais foi devolvido aquilo. Acabou que depois devolveram para o Estado e o Estado botou ali o comando das UPPs. Né? Bom, então esse assunto meio que morreu. Quando foi a coisa de 3 anos atrás, eu participo de um fórum nacional dos ex-reitores dos Institutos Federais, dos criadores dos Institutos Federais. Nós estávamos num encontro, se não me engano, foi de Fortaleza, e o professor... Não, foi há 2 anos atrás. O professor Getúlio Marques, que era... Foi de Santa Catarina, lembrei agora. O professor Getúlio Marques, que era o secretário da CETEC, foi ao nosso encontro, me chamou e disse assim: aquele projeto do Alemão você ainda tem? Eu falei assim, tenho. Quer tocar? Tem que conversar com o reitor da minha instituição. Né? Eu tenho o projeto para se entregar. E aí eles foram conversar com o professor Rafael Almada. Rafael topou e me convidaram para dirigir o projeto. Né? E assim foi. Né? Montamos uma equipe para poder conversar com a comunidade. E uma coisa que eu quis deixar bem claro, Thiago, assim, não adianta você tentar pegar uma escola e botar dentro de uma comunidade sem que a comunidade participe desse processo. Senão você vira mais um quisto ali dentro. Nas comunidades, eles têm uma vida muito própria. E eles confiam muito de tudo que vem de fora. É comum, porque eles são muito explorados politicamente por isso. Né? Todo mundo vai lá, quer inaugurar um negócio, tira a fotografia, vai embora, acabou o dinheiro, acabou o processo. Né? Dia seguinte manda a polícia. É assim que é feito quase sempre. Então eles têm sempre muita desconfiança. Eu acho que é muito importante, nesses momentos, que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento com aquilo ali. Né? Então a primeira coisa que eu fiz foi, e sob a guarida da reitoria, que me apoiou completamente nisso, foi estabelecer um processo de relação com a comunidade. Convidei a comunidade, pedi para que eles elegessem representantes, eles têm lá várias associações de moradores, tem várias ONGs, que funcionam lá. Passei a negociar com eles, eles seriam meus únicos interlocutores, porque na comunidade você tem que tomar muito cuidado quem são. Você está entendendo o que eu estou dizendo, porque é complicado. E criamos uma página, né? Criamos uma página para que eles pudessem responder. Foi apresentado a eles o que seria essa escola, para que ela serviria, mas queria ouvir deles o que eles queriam com aquilo, que curso que eles achavam mais importante, quais eram os arranjos que ali existiam, o que os governos estadual, municipal e federal pretendiam para aquela região. Não adianta eu dizer assim, vou botar aqui um curso de peixeiro, se a vocação é de gado. Né? Então, assim, o que é pretendido para o desenvolvimento dessa região. E com base nisso, então, nós fizemos um questionário para ser respondido pela comunidade. Ele se reuniu independentemente também, não só com a gente, para não inibir. Né? Fizemos várias audiências com eles, e aí surgiu o projeto que eu protocolei, entreguei ao professor Rafael, está lá na reitoria. Fico muito satisfeito de estar sendo tocado, as obras lá já começaram, inclusive, mas eu estou fora. Eu não quis continuar. O meu compromisso era apenas de entregar aquele projeto. Mas foi muito importante até a sua condução. Eu nasci e cresci em Ramos, né? Então acompanhei, e isso assim, o fascínio que eles têm hoje por ter a possibilidade de ter um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro.
né? E realmente, assim, ouvi-los foi muito importante, né? Eles sentem como se eles estivessem na frente de desse comando aí. Estão de fato. Que é o que é importante, né? E agradeço aí por você ter participado dessa história também, que é algo que me toca bastante, né? Bem, eu vou ter que encerrar, Luiz Edmundo. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi todo meu. Uma grande aula para mim, né? Uma grande inspiração para todos nós do IFRJ. E aí, antes da gente encerrar, ia ver se você queria deixar uma mensagem para os servidores e estudantes da instituição, já aí com a sua experiência e uma motivação para eles, né? Você pode até olhar para aquela câmera ali, né? Não, aos estudantes, aos servidores, tanto docentes quanto administrativos, eu só quero dizer que eles precisam, de fato, abraçar esse projeto, que esse projeto é belíssimo, né? E que cobrem, de fato, porque a possibilidade da sua participação na elaboração, na condução, no planejamento de todo esse projeto que a gente vem implementando com tanto carinho desde a criação dos institutos, mas sempre reconhecendo também aqueles que vieram antes de nós, né? Antes de sermos institutos, que a gente herdou um tesouro, a gente herdou um legado muito importante, porque na raiz dessas nossas instituições o que tem é o compromisso real de estar sempre junto aos trabalhadores, nas suas conquistas, suas lutas, nas suas dificuldades e nas suas conquistas, sobretudo. Então, esse é o papel dos institutos. Eu espero que todos que lá dentro, por lá passem, trabalhem, estudem, tenham isso muito enraizado na sua vida, né, no período que estiverem dentro da instituição com a gente. Maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado. Uma honra enorme receber você Eu que te agradeço, Thiago. Boa sorte. Obrigado.